Olá, boa noite. Chefe Queiroz aqui falando. Entre livros e panelas, canal abençoado. Gostaria que você fizesse parte desse canal, que você se inscrevesse, que você compartilhasse, que você desse seu like, né? Seja um cooperador desse canal a chegar a 1000 para assim em seguida começarmos um novo trabalho extraordinário que gostaria de ter ao vivo, e o canal só abre essa oportunidade quando tivermos 1000 pessoas. Então eu gostaria que você fosse o meu parceiro nisso, né? Pegue esse canal e divulgue para seus amigos, para seus parceiros, seus familiares, e assim a gente vai longe. Eu gostaria de estar compartilhando com você aqui o cuidado da criação, né? O cuidado da criação é algo fantástico, algo maravilhoso. Isso aqui é uns estudos que eu tenho guardado há muito tempo, de uma revista chamada O Explorador. Revistas que muitas pessoas usavam, outras igrejas usavam para as suas escolas dominicais. Ele tem objetivo, tem leitura bíblica, tem versículo para memorização. Então, o objetivo é compreender tudo o que Deus tem nos dado e sermos fiéis administradores dessas coisas. Ou seja, ser fiel administrador daquilo que Deus tem nos concedido, que Deus tem nos dado. No Salmos 8, versículo 3 ao 9, diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, né, que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que possa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome e sobre toda a terra. Já no Salmo 50, vamos ler lá, Salmo 50, nos versículos de 10 a 12, deixa eu estar abrindo no Salmo 50, versículo 10 a 12. Versículo 10 diz: porque meu é todo animal da selva e animaria sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Né? Dele é o mundo e as suas plenitude. Já em Mateus, acho que aqui já é uma fala de Jesus, né? Mateus 22, já do Novo Testamento, da Nova Aliança, né? Vamos ver aqui o que é que diz em Mateus a respeito desse assunto. 15 ao 22. Mateus 15 diz assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreendiam em algumas palavras, e enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse: de quem é essa efígie e essa inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então eles disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-os retiraram. Né?
O versículo para memorizar é esse aqui, que fica em Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre a terra. Né? Essa é a questão da qual nós queremos trabalhar nessa noite, né? O cuidado da criação. Lista de obras importante, né? Veja só essa tradução aqui que diz: Deus encheu a terra com toda a sua formosura e com o seu encanto. Toda a natureza louva a Deus. As majestosas montanhas, os mares imensos e azuis, o cantar melódico dos pássaros, o brilho da lua, a quietude da noite e o murmúrio de um riacho falam da glória de Deus. Deus a tudo criou, e de tudo que criou, ele guardou o melhor para aquele que coroou sua criação. Né? Está falando do ser humano, nós somos a coroa de Deus, a coroa da criação de Deus. Né? O ser humano, Deus criou um lugar maravilhoso no qual pudéssemos viver. Nossa responsabilidade de manter belo o mundo de Deus é importante. Como seria a vida se um dia a terra não produzisse mais a abundância de alimentos que sempre produziu? Ou se as águas deixassem de ser portáveis por causa do lixo depositado nelas? Como seria a vida se as aves não cantassem seus melódicos cantos e a lua, as estrelas e o sol já não pudessem brilhar, por causa da poluição que escurece o céu? A vida vegetal, animal e humana não poderia subsistir durante muito tempo em tais condições. Será que o mundo poderia chegar a ser assim? É possível se o homem não cuidar melhor do mundo que Deus tem colocado em seu cargo. Deus nos deu dado domínio sobre todas as criaturas e é nossa responsabilidade ser bons administradores. Este é o mundo de Deus, devemos mantê-lo em harmonia. Acho que quando a gente lê algo sobre isso e quando a gente tem a consciência da responsabilidade, né? O administrador ou alguém responsável por aquilo que alguém deixou em suas mãos, é muito importante pensarmos, né, nessa situação, em o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu para nos mantermos. Infelizmente, o homem é muito imediatista, né? O homem pensa muito no agora e esquece do amanhã. Infelizmente, o homem, se algo lhe satisfaz momentaneamente, para ele estar tudo resolvido. E o grande problema é que a gente vem sofrendo consequências por causa de situações como essa que estamos vivendo, na questão de o homem não entender verdadeiramente o que realmente ser um cuidador, o que realmente ser um administrador, o que é realmente viver como Deus quer que a gente viva. Né? O mundo de Deus. Uma pergunta que a gente pode fazer: alguma vez vocês já tiveram um lugar totalmente escuro? Tão escuro que era impossível enxergar alguma coisa, nem mesmo as suas próprias mãos? Como se sentiram? Imagine aí, né? Você está num lugar, numa escuridão tão densa que nem as suas próprias mãos você sente. Você vê, né? Essa é uma possibilidade, né? De camadas e camadas, né? De sujeiras e lançamos no mundo, derrubadas e derrubadas, sem o cuidado, lixo sendo jogado, a falta de educação, né? Às vezes em cidade grande eu fico sempre olhando, e as pessoas mal educadas às vezes querem botar a culpa em Deus quando a chuva não cai. E na cidade grande os lixeiros
corre para os rios, e os rios enchem, não tem para onde ir, as bocas de lobo estão todas entupidas, e volta para as pessoas e traz danos. Mas, na verdade, é tão somente a falta de educação que leva as pessoas a sofrer os seus próprios danos, e ainda quer botar culpa para Deus, como se Deus fosse irresponsável, fosse um Deus ruim, maldoso. Não, querido, se você perceber, é o próprio homem que traz o seu mal. Eles não cuidam. Às vezes fazem em casa onde não deve fazer. Eles jogam lixo onde não deveria jogar. Não cuidam de si mesmo e depois querem manter, né, a responsabilidade em Deus, quando na verdade Deus não tem nada a ver com as atitudes erradas humanas. Ele fez tudo perfeito, para tudo correr conforme o ciclo da vida. Mas o homem, infelizmente, não entende, né, e sofre os danos. É difícil imaginar um mundo vazio quando olhamos ao nosso redor e vemos tudo em seu lugar. O mais maravilhoso de tudo é que antes de alguma coisa fosse criada, Deus tinha em sua mente tudo o que planejava criar. Isso não nos faz sentir especiais. Você já imaginou se sentir a coroa da criação? Deus não chegou a bater na cabeça assim, será o que é que eu vou fazer aqui? Não, ele já sabia o que queria, ele já chegou determinando, dizendo: seja feita isso, seja feita aquilo, haja a luz ali, haja a luz acolá, haja a terra seca, haja os pássaros no ar, haja os peixes no mar. Então ele saiu dizendo, e por último ele fez com a sua própria mão o homem do barro da terra e o chamou de a coroa da criação. O homem, ele deu domínio sobre essas coisas que criara. Imagina, o homem perdeu todo esse domínio, toda essa habilidade poderosa, a capacidade imensa. Eu vejo os homens criando coisas, eu fico assim admirado, a capacidade humana de desenvolver coisas. Hoje a gente está numa era digital, onde os homens começaram a criar coisa que dificilmente se pensaria alguns anos atrás. Estar aqui e estar conversando ao mesmo tempo com pessoas lá no Japão e em qualquer lugar que esteja hoje nos possibilitou disso. Que maravilha, que coisa tremenda, né? A capacidade que Deus deu ao homem dessa interação, né, digital. Hoje eu estar aqui e eu fazer um vídeo, de repente esse vídeo e sair pelo mundo afora, conversando com as pessoas e dando a minha voz a outros lugares. Por quê? Porque homens capacitados, Deus deu uma inteligência tremenda, e o homem, infelizmente, é muito ingrato. O homem procura muita resposta que não existe, porque quer pegar a resposta na cabeça e não no coração, porque o segredo da vida está no coração. Quando crer com o coração e com a boca se confessa, quando crer com o coração e a boca se confessa. A respeito, se você lê os livros da Bíblia, as respostas maiores acho que as pessoas tiveram, principalmente como Salomão, os maiores sábios do mundo, ele fala sobre a questão do coração, cuidar do coração, porque dele procede toda a fonte da vida. São segredos, são chaves importantes para que o homem entenda a sua vida. Imagine você, Deus conhecia cada um de nós ainda antes que nascêssemos, antes mesmo que fôssemos formados. Deus já nos conhecia pelo DNA, pelo aquilo que Ele queria fazer, pela vida que Ele queria nos dar. Deus sempre existiu. O homem não queira entender, porque o homem não vai entender, porque o homem é limitado nessa questão. Então, não queira entender Deus como Deus sempre existiu. Na sua mente não tem, a gente é momentâneo, a gente é passageiro nessa terra, então já não vamos entender.
essa existência, esse Deus que sempre existiu. Porque fomos criados. E a nossa mente é limitada àquilo que criamos, àquilo que somos a nossa essência. Criaturas. Fomos criados. Não é algo que já existiu. Ele nunca teve princípio e não tem fim. A palavra de Deus nos diz que ele criou o mundo em 6 dias, sendo Deus. Falou somente a palavra faça-se. Faça-se. Essa foi a voz dele, dando vida às coisas que ele queria que se fizesse. E os céus com todas as estrelas, o sol e a lua vieram a existir, criou a luz, o universo, os animais e todos os seres vivos. O primeiro capítulo da Bíblia, né, dá um retrato detalhado de tudo que Deus criou e o dia em que criou cada coisa. Tudo que existe foi criado por Deus. Saber isso deveria nos levar a apreciar este mundo maravilhoso que Deus criou, para que desfrutássemos dele, quando vemos as cores harmoniosas que ele usou e os detalhes intricados dos insetos minúsculos e das flores, né? Devemos saber que Deus nos ama muito. Em Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então somos de Deus, fomos criatura dele, fomos formados nele, para ele. Né? Então Deus se interessa com o que ocorre no seu mundo. Deus se interessa por nós. Ele não fez o mundo e largou à toa. A diferença maior, que ainda que eu acho que o homem não sabe, é que Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar. Ele deu a terra aos filhos dos homens. Infelizmente, os homens não saberam cuidar como deveria cuidar. E estamos no caos que está por causa da má administração desse mundo, dessa terra. Infelizmente. Né? Deus está interessado. Também está consciente de tudo. Os animais, os seres viventes pertencem ao Senhor. Né? Se você ler no Salmos 50, 10 e 12... como já lemos, Deus nos tem permitido viver neste mundo e desfrutar de seus muitos benefícios. Graças a Ele, temos alimento, roupa e todas as demais coisas que fazem com que a vida seja agradável. Tudo é dádiva dele. Deus não necessita de nada da nossa parte, porque Ele possui tudo, mas deseja que o amemos e o sirvamos. A única coisa que Deus exige de nós é que nós amemos e sirvamos a Ele, porque sabemos que quando isso fazemos, o único beneficiado somos nós. Deus não se beneficia com a minha adoração, nem com o meu serviço. É porque quando eu faço isso, eu devolvo para Ele a gratidão que produz frutos eternos, a gratidão que manifesta a atitude que Ele teve em enviar Jesus para morrer em nosso lugar, para nos dar de volta o lugar que Adão perdeu. É simplesmente por isso. Por isso, de tantas coisas, ele não queria fazer uma lista para Adão, e nem para o seu povo, de mandamentos. Ele só fez 2 e disse: Adão, olha, de tudo poderes comer, era o único mandamento que ele deu para Adão, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se o homem não tivesse mexido na primeira indagação, ele jamais teria sofrido dano algum. Deus não queria dar ordem para o homem nesse sentido. A única coisa que Deus queria era vir ter esse relacionamento com o homem, como vinha ao cair da tarde. Deus vinha e falava com Adão e se comunicava com a criatura que ele soprou o seu próprio espírito no homem.
o homem ser vivente, o homem que tinha o fôlego divino, a semelhança dele. De todas as criaturas, nenhum se assemelha a Deus como um homem, só o homem tem essa semelhança. E a semelhança não está só no físico, está na condição da vida que ele deu ao homem quando soprou naquele barro a sua vida. Davi, um homem que amava a Deus e que dedicou a sua vida inteira a servi-lo, sabia disso e expressou em seu sentimento muitos dos salmos que compôs. Quando Davi contemplou a lua e as estrelas brilhando no céu noturno, se lembrou de Deus. Isso o fez reconhecer a bondade do Senhor para com ele. Para Davi era um privilégio maravilhoso viver para Deus. Sabia que Deus cuidava dele e lhe dava direção para a sua vida. Teve muitas experiências difíceis, mas Deus sempre o mostrou fiel. Ele se sentia agradecido porque o poderoso Criador do universo estava consciente dele. Coisa boa, né? Se você já leu a história de Davi, se você já viveu aquilo que Davi viveu, que coisa linda, né? Você poder adorar a Deus, que coisa linda você poder olhar para o céu e dizer: obrigado, Pai, porque eu entendo a tua criação, o universo todo sustentado por ti, a lua, as estrelas, o sol, né? Todo o brilho, os cânticos dos pássaros, as aves do céu, as aves da terra, os animais que tu colocaste, todos eles te adoram. Por que eu não? Porque a coroa da criação não. E Davi, mesmo sendo falho, Davi mesmo sendo fraco, mas ele tinha um coração tão sincero, que era isso que contava para Deus. A sinceridade do coração de Davi era o que tornou de Davi, ou foi o que tornou de Davi, a menina dos olhos de Deus. As pessoas não entendem muitas das vezes porque Deus chegou a ponto de diferenciar as pessoas nesse sentido. Porque Davi era um adorador nato, entendia Deus, ele buscou força em Deus, ele venceu as suas guerras em Deus, ele nunca foi na sua própria força, na sua própria inteligência, ele sempre viu em Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, seu socorro presente. Não temia mal nenhum, porque sabia que Deus já tinha livrado ele de urso, de leão, livrou do gigante, e livrou dos homens violentos. Por que não livraria de qualquer outra coisa? Isso era o reconhecimento. Quando nós nos reconhecemos em Deus, quando nós entendemos que Deus é maior do que a nossa capacidade humana, natural de ser, que Deus está nos protegendo e guardando todo o tempo, que a gente entende que tudo aquilo que vem em nossas mãos é dele e volta para ele. O cuidado com a natureza, o cuidado com aquilo que Deus nos deu para cuidar. Se o ser humano lembrasse disso, se o ser humano pudesse compreender isso, tudo estava para o homem desfrutar, mas desfrutar com sabedoria. Quando o homem faz algo que já veio da terra, porque tudo já está pronto. Apenas o homem utiliza daquilo que já é criado. E muitas das vezes fazem coisa para danificar e lança nos rios, nos mares, prejudicando a raça humana, prejudicando a si mesmo, o seu futuro, os seus descendentes. E às vezes ainda culpam Deus por suas tragédias, quando na verdade Deus não tem nada a ver com a atitude humana. Deus é um justo juiz. Deus nunca vai tomar aquilo que ele deu ao homem, a não ser que o homem devolva para ele. Deus só age na terra quando o homem permite ele agir. Saiba disso, Deus só vai agir na sua vida quando você permitir. Deus não vai invadir.
Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir seu coração. Ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai invadir seus projetos. Nada. Ele não vai entrar na sua vida enquanto ele não for chamado. Essa é a forma justa de ser. Por isso que Jesus veio demonstrar como Deus agiu. Na vida de Jesus, o que foi ocorrido foi a permissão de Jesus como homem em Deus manifestar graça e misericórdia a favor dos homens através de Jesus. Não vai ser diferente conosco. A graça, a bondade, a misericórdia de Deus só entrará aqui na terra através de nós. Quando nós permitirmos, quando nós dissermos para Deus: faça de mim a sua morada. Haja por meio de mim. Faça de mim o seu canal de bênção para essa terra, para os demais irmãos, daqueles que não compreendem. Vocês me entendem, queridos? Vamos continuar aqui a leitura. O domínio do homem. Deus nos ama. Quando ele criou o mundo, se alegrou com ele. Quando criou o homem e a mulher, foi para o propósito especial que o resto da sua criação não poderia satisfazer. O ser humano é a glória suprema de todas as obras de Deus. Ele fez as coisas, mas não ia ficar incompleto se não tivesse colocado o homem para o domínio das demais coisas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Está escrito lá em Gênesis 1:26. Então, Deus deu o homem, né? Ele fez a sua imagem e semelhança. Irmão, sabe o que é isso? Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Se o homem entendesse isso. Isso não se entende com inteligência humana, isso não se entende lendo os livros ou lendo a ciência, isso se entende com o coração, com a atitude de entrega. Não se turbe o vosso coração. Jesus disse lá em João 12. Não se turbe o vosso coração, em João 14. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não viria. Mas vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Veja que coisa maravilhosa, que coisa linda. Há um lugar, a casa preparada para você lá no céu. Jesus foi preparar a sua morada eterna, seu lugar onde você vai viver a vida inteira do lado do seu Criador, adorando aquele que te criou, que te fez semelhante, que te fez igual. Deus fez o ser humano a sua própria imagem. Nenhuma outra criatura foi feita à imagem de Deus, ou tem a capacidade de tomar a cargo o mundo sob a direção de Deus. Ele nos deu a mente para pensar e aprender. Temos uma consciência que nos permite distinguir o certo do errado. Cada um tem a sua dignidade, porque somos as únicas criaturas que foram criadas especificamente para comunicar-se com Deus. Ele nos deu uma alma que viverá eternamente depois da morte. Todas as outras criaturas são maravilhosas, mas somente os seres humanos podem louvar a Deus e adorar. Deus podia revelar-se à sua humanidade, por mais maravilhoso que fosse. O mundo sem o ser humano seria incompleto. A vida humana trouxe sentido ao mundo e o completou. A criação dos seres humanos proporcionou as vozes necessárias para proclamar o louvor a Deus. Olhos para chorar, lágrimas de arrependimento, mas mãos para realizar obras de misericórdia e um coração para ser terno para com Deus e os demais. Sim, isso é o que Deus anela e deseja de cada um de nós. Só a humanidade se poderia dar o domínio sobre a terra. Graças a Deus. Então, graças a Deus, eu poderia continuar muito,
Mas essa aí, somos criação maravilhosa de Deus. Somos a coroa da glória de Deus. Então não se esqueça, Deus te ama. Deus tem um plano na tua vida e Ele não vai desistir de você. Você pode desistir dele, mas Ele jamais desistirá de você. Que o Senhor abra os teus olhos, que ilumine, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e que te desperte para aquele o qual te deu o propósito eterno, para que o propósito de Deus se manifeste na sua vida. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Boa noite.